Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois jogadores que já estão acertados com o Cruzeiro, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já até pode ter sido, anunciado pelo clube, e outro que tem uma proposta oficial e uma persistência bem mais longe do que eu esperava que iria, tá? Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, qual a chance do Cruzeiro acabar fechando esses negócios nesse vídeo de hoje. Deu pra ver, obviamente, que estamos num cenário diferente, né? Tô passando o ano novo, esse início de ano aqui em Cuiabá, e acabou que agora só no dia 3 de janeiro que eu vou começar a gravar aqui os vídeos. Acredito que o próximo aí que vocês vão ver a partir de sexta-feira já vão estar no cenário normal, então vai ficar improvisado, mas o mais importante, é passar aqui as informações e as notícias para vocês. Bom, então vamos lá, O Cruzeiro que já basicamente fechou as contratações, que eu quero falar aqui primeiramente do Lucas Romero, jogador que vai chegar então para o clube com um valor próximo de $1 milhão, tá? Eu até esperava que o Cruzeiro iria anunciá-lo no dia do aniversário do clube, que foi ontem, no dia 2 de janeiro, mas não foi o que aconteceu. Por quê, Porque possivelmente o Cruzeiro estava esperando a reapresentação do grupo, que vai ser nesse dia 3, inclusive o técnico Larcamon já chegou, em Belo Horizonte na manhã dessa última quarta-feira, então eu acho que o Cruzeiro estava esperando para fazer os exames médicos e tudo mais, para ter uma confirmação e aí sim anunciar os jogadores, que eu esperava que o Lucas Romero seria anunciado ontem, no dia 2 de janeiro. Enfim, o jogador então vai chegar para um valor próximo de 4.600.000 a 4.800.000 reais. Ele estava por último no Leão, onde foi muito bem. Inclusive, o clube só o negociou justamente por conta do seu contrato, que estava na teoria perto do fim. Mas se você for analisar, era um jogador que vinha jogando como titular absoluto. Foram aí 44 jogos nesse período, não marcou nenhum gol, mas deu 3 assistências. Titular pelo time onde ele foi campeão, com o técnico Larcamon. Foi campeão da Libertadores deles, que é a Conca Champions, alguma coisa assim, que é da CONCACAF. Então foi muito bem. Vale lembrar que pelo Cruzeiro jogou de 2016 a 2019, primeira passagem muito boa, mas vale destacar, ele nunca conseguiu ser um titular absoluto. Eu diria que muito mais porque quando ele estava no clube foi quando o Mano Menezes estava, e aí não utilizou muito o jogador, era muito mais o Lucas Silva e o Henrique, a dupla de volantes do Cruzeiro, do que o Lucas Romero, que até chegou a jogar muito tempo como lateral direito, jogou também muito como volante, e até na final da Copa do Brasil contra o Corinthians como lateral esquerdo improvisado, mas eu acho que é um jogador muito bom mesmo. Foram aí quase 200 jogos com a camisa do Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. A expectativa é de que nessa quarta ou quinta-feira já seja anunciado de forma oficial. Bom, mais um aqui nesse vídeo, então, em relação ao atacante, o Dineno, no caso o argentino Juan, vai ser anunciado em breve também, seja nessa quarta ou quinta-feira como reforço do Cruzeiro. Bom, voltando em relação ao Juan, ele que estava por último também lá no futebol mexicano, e justamente por conta disso o técnico Larcamon indicou ele, que eu acho muito bom. Eu acho que a situação dele também é igual a do Lucas Romero, só não foi anunciado antes justamente porque ainda não tinha passado por exames físicos, por exemplo, no centro de treinamentos do Cruzeiro, isso ainda não tinha acontecido, que deve acontecer então no início dessa semana, e ele chegando de forma oficial. A temporada passada foi a pior dele, nesses últimos 7 meses do ano, marcou 6 gols em 23 jogos, sendo um reserva, porque se você for ver os últimos números dele pelo Pumas, sempre muito bom. Temporada passada, de junho de 2022 a junho de 2023, 14 gols em 34 jogos. Anteriormente também em 2021 e 2022, 19 gols em 45 partidas. Enfim, muito bom jogador. Não é à toa que até a torcida do Pumas ficou bem chateada com a saída, mas já era de se esperar por conta do espaço que ele acabou perdendo nessa última temporada. Lembrando que ele foi muito bem no Deportivo Cali, lá da Colômbia, 2019, com 27 gols marcados em 55 jogos. Acho muito bom. Não ficaria surpreso do Cruzeiro anunciá-lo, os dois, até mesmo juntos, no mesmo dia, por que não? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu, mas é algo realmente só questão de tempo. E para terminar aqui agora, quero falar sobre o Emmanuel Martinez, onde o Cruzeiro, depois de não conseguir trazer o Fernando, que já tem conversas mais avançadas com o Internacional, deve voltar os esforços agora para o Emmanuel Martinez, que o Cruzeiro já tinha feito uma proposta oficial que foi na casa de $3 milhões, ou seja, 15 milhões de reais, para contratá-lo. A informação aqui do César Luiz Merlo, argentino, que ele disse o seguinte, créditos também para o portal Blog da Raposa. O Cruzeiro fez uma nova oferta para comprar o Emmanuel Martinez, jogador que fez uma ótima temporada no América. A equipe liderada pelo Nicolás Larcamon está otimista que a negociação será fechada nos próximos dias. Então, notícia interessante. Tem até essa outra aqui também lá do Globo Esporte, falando o seguinte: o América tem ciência que o Cruzeiro segue interessado em contar com o Martinez e tem sinalizado que fará uma nova investida, aumentando o valor da proposta pelo jogador. As duas diretorias têm boa relação e mantêm contato. O projeto do clube agrada ao atleta e ao staff dele. Notícia interessante em relação ao Emmanuel, que é aquela coisa, eu não sei se eu pagaria 20 milhões de reais num jogador que já tem
29 anos de idade. Eu sinceramente ficaria com o pé atrás. Mas se o Cruzeiro tá com esse dinheiro, quem sou eu, né? Para falar que não é uma boa opção. Então, se acha que é um projeto, que é um valor que é viável para o Cruzeiro hoje, tudo bem, porque eu acho que ele é um jogador bem interessante também. Eu acho que poderia chegar para fazer um papel como volante pelo lado direito, pelo lado esquerdo, sabe? Que seria bem interessante. 29 anos de idade, essa última temporada pelo América foi o melhor ano da sua carreira, basicamente. Ainda mais numa nova função, né? Porque o Emmanuel Martinez, quando ele chega, ele jogava como meia ofensiva, um cara ali de fazer muitos gols. E ele chega e acaba se encontrando no América como um segundo volante. Não vai ser um cara de marcação o tempo inteiro, mas chega muito bem no ataque. Não é à toa que somou, né? 62 jogos, 1 gol e 9 assistências. Além disso, vale destacar também que ele foi um dos líderes de desarmes no Campeonato Brasileiro. Então pensa, pelo lado esquerdo o Cruzeiro ter o Emmanuel Martinez e o Marlon, um dos dois jogadores que, somando os dois, não teve nenhum outro jogador no Brasileirão, mais dois outros atletas, né, do Brasileirão, que teve tanto desarmes quanto os dois. Então eu acho muito boa a contratação, só tem que ver os valores, né? Porque eu até esqueci agora o nome, o Salum, né, do América, ele havia confirmado que sim, teve uma proposta do Cruzeiro, mas que teria que aumentar muito os valores. O São Paulo já tinha feito uma proposta inferior a 8 milhões de reais, o Cruzeiro na teoria fez essa de 15, e quanto será que vai ser o valor ideal, né? Não sei se 20, 25 milhões, ficaria com o pé atrás, mas de qualquer forma acho um bom jogador. Enfim, o Cruzeiro deve ir ao mercado e vamos ver, né, se fechar esses 3 jogadores, acho que seria bem interessante. Lucas Romero, o Emmanuel Martinez e também o Dineno, fora ainda outras opções que com certeza, né, vão chegar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então vamos lá, né? Quero falar aqui sobre o atacante o Rafael Elias. Vou até colocar o óculos aqui porque tá um reflexo que é foda. O Rafael Elias, a informação aí então que temos, graças ao portal Conexão Cruzeiro e ao Globo Esporte, que afirmou também que o Rafael Elias tem sondagens de clubes da Ásia e o Oriente Médio e não deve ficar no Cruzeiro para esse ano, né, de 2024. Enfim, jogador que chegou então de graça, vindo também lá da Ásia, do Oriente Médio. Vou deixar aqui os números do Rafael Elias para vocês nesse último ano, que é aquela coisa, né? Não agradou muito. Se você for ver, até que ele jogou mais do que eu imaginava que ele jogaria, ainda mais marcando só um gol naquele jogo contra o Corinthians, em 12 jogos, um gol marcado. Lembrando que naquela ocasião, então, ele chega para ser um reserva do Gilberto, que até então era o titular, e logo depois ele perde o espaço total, né? O Gilberto e o Henrique Dourado deixa o Cruzeiro, chega o Rafael Elias. Eu até na época achei uma contratação ok, né? Um jogador que foi muito bem pelo Ituano no ano passado, no ano retrasado, né? 2022. 15 gols em 36 jogos pelo Ituano e foi lá para o Banias do Emirados Árabes, 7 gols em 20 jogos. Cruzeiro trouxe ele de graça, mas teve que pagar luvas, né, para o jogador e tudo mais. Enfim, deve acabar, dependendo, até ter um lucro nessa negociação, vendendo ele por algum valor ou ficando com um percentual, né, porque ele só tem 24 anos e um contrato que é longo ainda com o Cruzeiro. E eu até concordo, viu, porque tudo bem, né, eu acho que o Rafael Elias poderia ser uma terceira opção para ataque, poderia, mas é muito melhor o Cruzeiro dar um espaço que seria, por exemplo, o Rafael Elias, que vamos colocar, é o terceiro atacante, vai jogar ali uns 25, 20 jogos no ano, é melhor você dar espaço para um jogador da base, por exemplo, o Fernando, jogar essas 20, 25 partidas, do que um atacante que já tem 24 anos e que, no caso, poderia até ir para um outro clube e jogar muito mais por lá do que ser um reserva no Cruzeiro, né? Então, acho que no final das contas vai ser bom para todas as partes. E ainda em cima, né, desse assunto de jogadores saindo, né? Por exemplo, o Castan é um jogador que eu acho bom, mas não para um nível do Cruzeiro de Série A. Quem me acompanha, eu já falei várias vezes sobre isso. E apareceu essa proposta do Sport, o Cruzeiro foi lá e negociou, acho que está até certíssimo, vai? Não precisa ficar se apegando, né, a um jogador dessa forma. Aí, por exemplo, o Neres, não é um jogador que eu manteria, por exemplo, eu até preferia o Castan para ser reserva do que o Neres. Tudo bem, já tem o Zé Ivaldo, já tem o João Marcelo, que seria a minha dupla inicial como titular, mas eu acho muito mais o Cruzeiro buscar pelo menos uma opção para zagueiro absoluto, né? Vamos colocar ali, ó, a zaga vai ser Zé Ivaldo e esse outro zagueiro, o titular absoluto, e tendo opções no banco, né? O João Marcelo, na minha opinião, o Juan Santos da base também, ótimas opções, o Pedrão, o Everton, enfim, algumas boas alternativas. Pode deixar aqui embaixo se você concorda comigo ou não, e também dessa saída, né, que deve acontecer do Rafael Elias. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube. Próximo objetivo aqui para esse início de ano de 42 mil inscritos. Conto aí com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima. Valeu!